Boa noite, povo de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos começando mais um podcast Viver para Cristo aqui pela CMA TV, direto do Alto Rodrigues para todo o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo. E você é muito bem-vindo entre nós. Iremos, a partir de agora, iniciar esse podcast e temos uma honra hoje de receber um convidado muito especial, nosso pastor Ivanildo Dias, e daqui a pouquinho, através dessa rede mundial de computadores, também levar uma palavra cuidando de vida, louvores, e você é o nosso convidado especial para estar hoje conosco aí, uma hora de programa, uma hora de bênção. Pai do Senhor, meu pastor Ivanildo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Viver para Cristo aqui pela CMA TV, aqui direto do Alto Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu pastor Ivanildo. Obrigado, Pai do Senhor, meu Deus, Pai do Senhor, para toda a audiência que está aí ligadinho aí na CMA TV, através desse podcast. Aproveitar aqui e já mandar o meu buenas noches para os mexicanos que já estão ligadinhos aí, pastor Gustavo Medel e sua esposa Letícia, Alejandro Melchior e o nosso povo querido aí do México, de Guanajuato. Deus abençoe, Deus bendiga a todos ustedes. É uma alegria poder participar, Medeiros, de uma programação que acreditamos que já é líder de audiência nesse horário. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Está aí, nosso pastor Ivanildo. Vamos começar nossa entrevista. Ele é o entrevistado da noite. Eu acredito que veio enriquecer esse nosso podcast. E eu queria, pastor Ivanildo, que o senhor começasse aqui na introdução do nosso programa, falando quem é o pastor Ivanildo, fazendo aquela apresentação, como é de costume aqui, a gente recebeu os convidados e fazer a abertura com... Casei aos 22 anos com Jaqueline e temos um filho, Caio Vitor, que hoje está com 35 anos, também já é casado. E graças a Deus, ao longo da nossa vida, Deus tem uma maneira muito interessante de trabalhar, né? A princípio pensávamos uma coisa e Deus foi nos conduzindo por outra. Eu tinha no meu coração desejo de fazer como carreira, né, carreira profissional, abrir uma agência de turismo. Então minha primeira formatura, meu primeiro curso superior foi exatamente turismo, né? Me formei em turismo com a ideia de abrir uma agência de turismo e fazer turismo evangélico no Brasil todo, né? E, aliás, para quem quer uma dica, ainda é uma estratégia interessante abrir uma agência para explorar o turismo evangélico no Brasil todo, que ainda não tem uma agência exclusiva para fazer isso. E com o tempo Deus foi me conduzindo para o nível bacharelado em teologia, né? E encheu meu coração de uma capacitação e falando com Jaqueline, mesmo a contragosto de toda a família, meus pais, os pais dela, decidimos largar tudo. Pastor Ivanildo, hoje o senhor está residindo no Alto Rodrigues e também pastoreando aqui na Assembleia de Deus, a IADERNE. E eu queria que o senhor falasse de um grande projeto que foi idealizado pelo senhor, junto com o Departamento DEPEN, de alcançar todos os distritos, um grande trabalho de evangelização com cruzadas. Eu queria que o senhor falasse, esse projeto já foi finalizado, o alcance que teve durante todo o ano da evangelização sobre os distritos e também aqui no Alto Rodrigues. É o seguinte, nós estamos como pastores, né? Estamos como pastores e a meta principal é ganhar vidas. Então começamos a ver que não é suficiente esperar que as pessoas saiam de suas casas para os templos. Nós estamos aqui em Alto Rodrigues com o templo sede e pelo menos 7 congregações, né? Estamos analisando a probabilidade de abrir uma 8ª congregação e estamos em estudo isso aí. Mas a ideia é que não podemos esperar que as pessoas saiam de suas casas ao encontro de igrejas, né? Então qual foi a ideia? Vamos levar a igreja até o povo. E há pessoas que têm dificuldade de chegar nos templos, por N razões. Então qual é a ideia? Vamos levar uma espécie de evangelismo em massa.
Isso acontece através dos movimentos das igrejas, que a gente chama de cruzadas, né? Então, fizemos a primeira cruzada e vimos que dá certo. Aí convocamos toda a igreja, todas as congregações, mobilizamos o campo e estabelecemos uma cruzada para cada uma das congregações, com apoio maciço do campo eclesiástico de Alto Rodrigues. Assim fizemos a primeira, a segunda, a quinta, a sexta e ultimamente encerramos com a sétima, de modo que todas as congregações tiveram suas respectivas cruzadas. Muito bem. Pastor Ivanildo, mais uma pergunta. Como surgiu o projeto de escrever e quais os livros escritos por você? Quando estávamos ainda nos capacitando para a missiologia, né? E eu comecei a colocar em foco missões do chamado à ação. Comecei a escrever esse livro está pronto. Missões do chamado à ação. Porque eu estava sendo preparado para ir para missões, mas logo que chegamos no México, começamos a atividade missionária, né? Abertura de igreja, plantando igrejas. Lá no México, nós plantamos pelo menos 3 igrejas, 2 lá na cidade e uma em outra cidade chamada León, uma cidade grande. E quando estávamos plantando as igrejas, observamos que havia necessidade de preparar algum material para capacitar os novos obreiros. Então comecei a escrever de modo que eu trazia personagens do Antigo Testamento e confrontava com personagens do Novo Testamento. E eu comecei a escrever aqueles diálogos testando o caráter de um, do caráter de outro. E a minha intenção era ensinar e capacitar os obreiros e a igreja. Daí, quando eu comecei a desenvolver esse material, surgiu a ideia de fazer um livro como se fosse combates, como um ringue de boxe. Então eu chamei de combates reflexivos. São 20 combates, onde eu confronto personagens que nunca conviveram entre si, não foram contemporâneos, mas testando e analisando o caráter de cada um deles. Surgiu o livro, graças a Deus, foi muito bem vendido em Natal, em algumas cidades do estado, e graças a Deus surgiu esse livro. Então, foi uma luta muito grande, com recursos próprios, para a gente publicar esse livro, né? E publicamos esse livro, que graças a Deus tem sido lido em todo o estado por muitas pessoas, tem ido até para o México. Ainda não traduzi para o espanhol nem para o inglês, mas muitos amigos lá do México já receberam esse livro. E o segundo livro foi interessante. Eu ainda convivendo com essas culturas, né, porque nós fomos missionários entre os indígenas, entre os paracanãs, no Pará, fomos missionários no México por 7 anos, fomos missionários na Espanha, e convivendo com todas essas culturas, começamos a analisar que todo ser humano, em toda cultura que exista, ele tem a vontade de ser feliz. A vontade de ser feliz, alguma coisa realiza aquela pessoa. Então começamos a juntar essas culturas e analisamos que é o Evangelho a força motriz para a felicidade. Comecei a falar e escrever essas coisas com a ideia de escrever um outro livro sobre felicidade, quando de repente fui acometido de um mixofibrosarcoma, ou seja, um câncer agressivo, abaixo do meu joelho esquerdo. Começamos a tratar com sessões de radioterapia. No meio das sessões, o Espírito de Deus começou a falar: você não está falando, não está escrevendo sobre felicidade? Então, eis aí uma razão de você falar sobre felicidade enfrentando uma enfermidade grave. E eu comecei a desenvolver aquilo ali, e no meio do livro eu falo sobre essa experiência, e graças a Deus foi publicado o segundo livro, né, que eu chamei de A Felicidade Pede Morada. É interessante, uma linguagem interessante, um material que faz a gente pensar que é necessário e importante ser feliz. Então escrevemos esses 2 livros, daí surgiu o projeto, né? Tem mais uns 3 livros quase prontos, que nós pretendemos também, muito breve, publicá-los também. Muito bem.
pedir para o nosso diretor colocar aí as fotos, as imagens aí dos livros, né? Daqui a pouquinho é possível, nosso diretor. A Felicidade Pede Morada e Combates Reflexivos. É isso, pastor Ivanildo? É isso mesmo, é isso mesmo. Daqui a pouco ele vai colocar aí. Pastor Ivanildo, como é que faz para adquirir esses 2 livros? Como é que faz? É uma excelente pergunta essa sua. Algumas pessoas às vezes ligam para mim e perguntam em que livraria pode encontrar. Eu deixei até alguns exemplares em algumas livrarias no Alecrim, mas poucas pessoas procuraram, eu também não divulguei. É o seguinte, através do meu WhatsApp, né? Para quem quiser anotar, 84-98131-4480. Você mandando uma mensagem para o meu WhatsApp, a gente dá um jeito de enviar por correio, tá certo? E temos alguns exemplares em casa. Os interessados podem ligar para esse WhatsApp aí, 84-98131-4480. E teremos a maior alegria de mandar para vocês os livros. Muito bem, já está aí na tela, nosso diretor já conseguiu colocar ali, você está vendo aí, certo? Combates Reflexivos e A Felicidade Pede Morada. Nosso pastor já deixou o WhatsApp, vai ficar gravado. Você quer adquirir, é só ligar. Hoje a praticidade é muito grande de envio e você vai ter aí esses livros, o primeiro e o segundo aí em sua casa para edificar a sua vida. Eu tenho eles, realmente são livros muito edificantes. Pastor Ivanildo, vamos para a terceira pergunta. O senhor já atuou como missionário em outros países? Quais foram? E nos fale algumas experiências aí vividas nesse decorrer desse tempo aí fazendo missões fora do Brasil. Aproveitar e esclarecer uma coisa importante, sabe, Medeiros? Algumas pessoas dizem assim, o senhor foi missionário transcultural em outros países. Eu quero aproveitar aqui e deixar uma deixa interessante de missiologia. Você pode ser um missionário transcultural sem ter que sair do seu país. Por exemplo, o Brasil é um país que tem outras culturas como os indígenas. Eu mesmo, o meu primeiro campo missionário transcultural foi entre os indígenas. Então, quando você se dirige com a palavra transcultural, não necessariamente significa que você é um missionário em outra nação. Você pode ser um missionário transcultural dentro de sua nação. Assim, é melhor explicarmos, quando você quiser falar missionário em outra nação, é melhor se expressar como missionário em uma missão estrangeira, não é? Estrangeira, se dedicando ou se referindo a outro país. Minha primeira missão foi exatamente no próprio país, entre os Paracanãs. Nós estivemos ali fazendo uma especialização em missiologia e fomos enviados ali para analisar a língua daquele povo ágrafo, porque eles são ágrafo porque não tem nada escrito, né? Eles não tem nada escrito na sua língua. Então fomos ali, analisamos a língua deles e tivemos uma experiência muito interessante da necessidade de plantar igrejas entre os indígenas, né? Eu admiro demais muitos companheiros que têm chamada para trabalhar com indígenas, não é? E é interessante, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, morar no meio da aldeia, no meio de uma tribo, no meio da Amazônia, no meio da floresta. Exatamente, Deus chama pessoas específicas para obras específicas. Eu lembro de um casal muito capacitado que fez especialização conosco lá no SEM, né, em Brasília. Fizemos esse curso de especialização em linguística ali, e eles altamente capacitados, mas a paixão deles era trabalhar com indígenas, e estão até hoje lá. Então é uma missão como qualquer outra, só que específica, é trabalhar com indígenas. Tivemos ali, graças a Deus, fizemos uma experiência, tivemos um tempo, mas detectamos que não é a nossa chamada para indígenas. Outros são chamados. Depois fomos enviados para o país do México, né, onde Deus nos chamou especificamente para o México. Eu lembro que estávamos no seminário, já era iniciando o terceiro ano de seminário, terceiro de 4 anos de formação,
E eu dizia muito que ia para missões, que o Senhor havia me chamado e tal, mas eu não sabia qual era o país, eu não tinha ideia. Até que uma noite tive um sonho, mas muito específico. Eu sonhei que estava numa ponte muito alta e eu me virava para trás e via aqueles carros, aquele movimento, era uma cidade acontecendo. Quando eu me voltava de novo, estava sobre uma ponte, mas era um abismo muito grande. Eu me virava outra vez e via aquela cidade acontecendo, os carros em velocidade, e eu me dirigia para as pessoas e dizia assim: olha, tenham cuidado, porque isso é um abismo, cuidado com a velocidade desses carros, vocês vão cair lá embaixo, é muito alto. E um senhor de meia idade se aproximava, eu dizia assim: senhor, por favor, onde é que nós estamos? Que lugar é esse? E ele, bem aborrecido, dizia, falando em espanhol: como que onde estamos? Não sabes que estamos em México? E eu dizia: meu Deus, estamos no México. E naquele mesmo sonho eu era levantado, ia me distanciando e via lá embaixo o mapa mundi. De repente lá no alto eu via que saía do meio do mapa mundi um C. Eu lembro que via no meio do C, pouco mais abaixo, o mapa dos Estados Unidos, e um ponto preto era centralizado no meio do C. E acabou o sonho. E logo cedinho eu corri para a biblioteca do seminário, que era uma biblioteca grande, e lá tinha um grande mapa mundi. Eu corri para o mapa mundi, tentando localizar os Estados Unidos, e quando eu olho, está lá o C, que era exatamente o Golfo do México. E eu lembrei que no meio do Golfo do México saía um ponto negro, né? E era exatamente o estado de Guanajuato. Passaram-se os dias, e o pastor Raimundo João de Santana, que era o pastor presidente da época, ele disse: olha, eu sou aquele rapaz que esteve aqui no início da semana e tal e tal. Ele disse: agora nós não temos tempo, estamos desmontando, temos que levar as coisas. Eu digo: mas me dê alguma coisa, algum folder, alguma coisa do México. E ele tirou um folder e jogou literalmente em cima de uma mesa. Temos isso aí, e jogou. E quando eu peguei naquele folder, o Espírito Santo falou dentro de mim: sente-se e leia com cuidado, porque é para esse lugar que você vai. E eu sentei, e quando comecei a ver, aí Guanajuato, capital do estado de Guanajuato, cidade localizada a 2.222 metros acima do nível do mar, era uma altura muito grande. E quando eu comecei a ler, eu guardei no coração. Quando cheguei em casa, Jaqueline me perguntou como foi o congresso, e eu disse, e quando eu contava essa experiência, ela disse: aponte, meu filho, aponte que você sonhou há tanto tempo. É exatamente nesse lugar alto. A confirmação recebeu nesse dia. E voltando, né, o pastor Santana conversou com a gente e explicou: isso é uma chamada muito forte, que Deus vai mandar vocês para lá. E lembro que estava fechado ainda, né, as entradas para o México, e nós orávamos, até que um dia o pastor Miranda, que hoje é o pastor da igreja de Mossoró, ele naquela época ele estava à frente do departamento de missões do estado do Rio Grande do Norte, e ele disse: Vanildo, compra aí a revista Veja, porque essa semana houve um movimento no México, está liberado a entrada de brasileiros. E quando eu comprei a revista, comecei a ler, e dizia assim: o presidente Vicente Fox, eleito no México, acabou de liberar a entrada para brasileiros no México. Então eu comecei a falar com o pastor Santana, e naquela mesma semana ele organizou as coisas e oficializou que nós iríamos para o México. É interessante que eu estava um dia orando para o México já em casa, né? Eu dizia: Senhor Deus, tu me mostraste isso lá em São Paulo, quando estávamos no seminário. Hoje eu tenho certeza que vamos para esse país, mas Senhor, quando é que eu vou? Tudo fechado, portas fechadas, a gente não vê possibilidade. Quando é que eu vou? E eu lembro que naquela madrugada eu ouvi um som muito nítido no meu quarto, e dizia assim: Ivanildo, hoje é 21 de maio, acredito, conta 100 dias. Aquela voz audível que eu até pensei que era microfones falando para mim. 3 meses e 10 dias. Gente, então o pastor Santana falou comigo quando começou a ver, e olha, Ivanildo, eu estou vendo aí alguma agenda e não consigo localizar e tal, e finalmente localizou. Pronto, Ivanildo, vai ser esse dia aqui.
E quando ele disse o dia, o Espírito Santo disse 100 dias. Completados 100 dias, a gente estava saindo do Brasil com destino ao nosso primeiro campo missionário. E ali fomos ao México, passamos ali quase 7 anos plantando igrejas. E ao voltarmos, surgiu o desafio de ir para a Espanha. E ali estivemos na cidade de Adra, substituindo o pastor Anderson, o missionário Anderson. Em seguida voltamos, eu era chefe de gabinete do pastor Santana, e tivemos aquela experiência na Espanha, entre os indígenas e entre o México. Foi essa experiência que nós tivemos como missionário, além de ensinamos várias matérias aqui nos seminários, na nossa Estiadeb, né, Escola Teológica da nossa igreja, e entre as matérias que eu ensinava, e ensino ainda até hoje, não é? Está a matéria de missiologia, que é uma das que a gente mais ama. Eis aí a razão porque fomos chamados e enviados para esses países. Muito bem, grandes experiências vividas aí pelo pastor Ivanildo na obra missionária, e tremendo enquanto ele estava estudando ali naquele centro, né, de estudo de, como é o nome, pastor? Centro Evangelístico de Missões, Um centro e em evangelístico. Pindamonhangaba, Escola Teológica da Assembleia de Deus em São Paulo, né? Números 23:19, né? Deus falou com o Senhor através de sonho, depois confirmou no congresso na Bahia. Exatamente. E depois executou, né? Exatamente. Louvado seja Deus. Vamos mandar um alô pro pessoal que está ligadinho aí conosco. Marcelo Leonês está dizendo aqui que o pastor Ivanildo é uma benção. A irmã Rose Cleide também falando dos livros do pastor Ivanildo. Muito obrigado pela audiência, vocês que estão aí ligadinho aí conosco. Compartilha aí, nos ajude aí a evangelizar o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo através desse podcast, no nome de Jesus. Vamos para mais uma pergunta. Pastor Ivanildo, o senhor vai fazer agora no fim de ano 4 anos que está à frente da Assembleia de Deus aqui no Alto do Rodrigues. O que foi feito nesse período de tempo na sua administração à frente da obra? Eu quero responder essa pergunta, Medeiros, com um texto muitas vezes mal interpretado. Alguém diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Mas o texto não diz isso, não. O texto diz: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Eu acredito que Deus chama pessoas e lhes encarrega propósito, sabe? Porque a gente nunca faz tudo. Quem é pastor que está me ouvindo vai entender isso. Às vezes a gente chega para uma determinada cidade para pastorear, e há uns que passam pouco tempo, outros passam muito tempo, mas eu acredito muito que há tempo para cada propósito. Às vezes algumas pessoas reclamavam lá em Natal, quando eu era coordenador de setor, que me mandavam para os setores e Deus me dava assim um propósito de realizar igrejas. Construímos muitas igrejas lá em Natal, reformamos muitas igrejas, e às vezes diziam assim: mas o senhor acabou de construir, o templo ficou tão bonito e já vai embora. Assim foi em algumas cidades. Acontece também. Muito isso. Mas eu acredito que são propósitos, sabe? Ao chegar aqui, eu louvo a Deus por todos os pastores que me antecederam. Cada um tem a sua parcela de cooperação. E eu acredito que me tocou, chegou a minha vez, e Deus me deu um propósito de construir o templo, né? De restaurar. Na verdade, o templo já era construído, mas de fazer uma reforma. E vimos que a igreja havia crescido e não dava para comportar mais o povo naquele templo pequeno. Então começamos a pedir graça a Deus, pedir sabedoria. O Senhor foi nos dando algumas ideias. Eu louvo a Deus pelo povo de Alto Rodrigues, pela igreja de Alto Rodrigues, que veste a camisa mesmo, sabe? E eu lembro que quando começamos, a ideia era para executar o projeto, não tinha como aproveitar muita coisa do templo, até porque as paredes não suportariam. Era uma igreja baixa de uns 4 metros,
E na estrutura que queríamos fazer, com galeria e tudo, era necessário fazer uma parede pelo menos com 7 metros de altura. Então o engenheiro, quando começou a analisar, disse: aqui, pastor, não dá para o senhor aproveitar nada, porque o ferro que tem nela já tem muito tempo. E ele abriu um pedaço da parede para me mostrar as colunas. O Wilson, que foi uma mola mestra para nos ajudar nessa área de arquitetura, e foi um dos que quebrou e mostrou e viu que era inviável aproveitar. Então conversamos com a equipe de construção, entre eles Pedro Moura e toda a equipe que a gente havia unido, né? E decidimos demolir todo o prédio. E ali foi... Começou do zero, não é? Começou do zero. Eu não sei se tem algumas imagens, Iranildo, que a gente Nosso diretor já colocou na tela lá, pastor Ivanildo. Foi demolição, depois, né? E as pessoas achavam difícil porque era muita coisa para ser feito, né? Mas o Senhor foi me dando graça e eu fui convencendo os membros, e a gente foi entrando no mesmo ritmo e falando a mesma língua, e graças a Deus conseguimos fazer o auditório da igreja hoje, que tem capacitado para 600 pessoas, né? Com galeria, com tudo. Só Deus pode fazer isso. Agora, tudo nós damos graças a Deus, porque recursos não tínhamos nenhum recurso junto, mas Deus foi mobilizando pessoas de longe, daqui, de além, sobretudo pessoas da igreja, que foi essa igreja, que foi a mola mestra. O povo se envolveu com o reino, graças a Deus, e conseguimos levar a cabo esse sonho, esse projeto de construir esse templo, né? Depois veio o desafio de refrigerar, e também o mesmo Deus que começou a obra concluiu, e fizemos esse templo aí. O povo da igreja de Alto Rodrigues se uniu, e o Senhor abriu as portas e fizemos o templo. Graças a Deus sonorizamos. Foi um desafio muito grande, porque um templo diferenciado, porque é um templo vertical, semelhante a sinagogas, né? Esses templos que não são horizontais, são verticais, né? E não é qualquer som que dá certo. E graças a Deus contamos com o apoio do nosso diretor Iranildo, que buscou daqui, rodou esse Brasil todo atrás de projetos, e finalmente foi aprovado um dos projetos, que é o que está lá, o projeto acústico da igreja. De qualquer lugar desse auditório você tem a mesma audição, você ouve o mesmo som. E foi outro desafio também, que a gente não tinha recursos, mas Deus abriu as portas e conseguimos sonorizar e refrigerar o nosso templo. O outro desafio tem sido com as congregações, né? Já são congregações que já têm vários anos e precisavam também de reformas. Nós começamos com o Alto Alegre, fizemos uma reforma, graças a Deus, lá no templo, e partindo para terminar uma congregação que havia sido iniciada na comunidade do Estreito, né? Inclusive nesses dias estamos inaugurando a congregação do Estreito. Amanhã mesmo estamos em acabamento já, pintura e tudo, para inaugurar. E vamos passar para outras congregações também. A próxima da lista vai ser Tabatinga. Já estou terminando os desenhos da fachada e o novo projeto. E assim queremos passar por todas as congregações, se Deus assim nos permitir, para abençoar a comunidade, abençoar a cidade, principalmente os irmãos que ali congregam, porque é interessante quando você sente-se bem na casa do Senhor, né? E amar a nossa igreja faz toda uma diferença. Por isso estamos nesse projeto fazendo o que o Senhor nos permite fazer, né? É a misericórdia dele, é a boa mão dele estendida sobre nós. Temos aí a foto da Igreja do Estreito, né? Já está prontinha, até com o prédio anexo. Estamos agora colocando o portão essa semana. Amanhã o gesseiro já vai forrar os banheiros, forrar o departamento infantil, e amanhã também começa a pintura dessa fachada já, para a gente inaugurar, se Deus quiser, nos próximos 15 dias. Toda está sendo reinaugurada, né, pastor? Eu lembro que Alto Alegre, né? Inclusive, já foi no dia da cruzada foi reinaugurada, né? Pastor, se eu não me engano, uma observação, esse período da construção dessa grande obra foi realizado num período muito difícil, que foi a pandemia, né? Onde a economia sofreu muito, né? Foi muito abalada com a Covid-19, e realmente, olhando, é um grande milagre, né? Pela estrutura hoje que se tem
Como vocês puderam acompanhar aí na tela aí, nosso diretor colocou a estrutura física extraordinária. Só Deus mesmo, né, pastor, realizar uma obra dessa. Alguns companheiros pastores ligavam para mim e diziam: rapaz, você vai continuar? Porque viam algumas postagens. Deus me deu umas ideias de eu fazer campanhas. Então eu dizia assim: gente, a campanha da fachada, precisamos de tantos sacos de cimento, precisamos de... E eu fazia campanhas e jogava nas redes sociais, não é? E as pessoas iam comprando a ideia, iam mandando ajudas. Depois, campanha do gesso para emassar todo o auditório. Foi muito gesso ali. Todo aquele auditório é todo rebocado com gesso. E foi muito gesso ali, sabe? Eu fazia campanhas e as pessoas iam vendo na rede social. E alguns pastores ligavam para mim: rapaz, no meio de uma pandemia, você está inventando construção. Você vai parar no meio do caminho. Dê um tempo, deixa essa pandemia ver se alivia. Mas eu ia orar, Medeiros, e o Senhor dizia: avance, avance, avance. Como é que eu ia parar se o Espírito estava me dizendo que eu avançasse? E eu tenho uma coisa, sabe, Medeiros, dentro de mim que Deus colocou, eu chamo o rasgo de fé. Quando vem o rasgo de fé, se eu não entrar no rasgo de fé, eu fico para trás. Já houve casos em que veio aquele que eu chamo rasgo de fé, né? Que o Espírito me manda e eu entro. E às vezes eu paro no meio do caminho. Gente, para retomar, é como que a oportunidade passa. Verdade. Então eu aprendi isso. Quando vem o rasgo de fé, eu não posso parar. Eu lembro que algumas vezes alguns companheiros chegaram na minha casa e diziam assim: pastor, eu estou vendo o seu desempenho, o seu esforço, mas a obra não está nem na metade ainda. Vamos fazer o seguinte, pastor, para o bem da igreja, para o bem da sua família e para o seu próprio bem. O senhor está no meio de um tratamento desse de saúde, enfrentando aquele câncer, né? E tal. E disseram assim: pastor, vamos dar uma pausa para o bem de todo mundo. E eu disse a ele assim: olha, muito obrigado pela preocupação, mas eu não tenho ordem de Deus de parar. A ordem é continuar por causa do rasgo de fé que veio. Eu tenho medo de parar e não conseguir retornar. E assim foi como nós conseguimos entrar e concluir, porque é a boa mão de Deus que nos impulsiona a fazer essas coisas, sabe, Medeiros? É verdade, é a importância, pastor, depois de uma obra, é a manutenção da casa do Senhor, né? É muito bom. A gente analisa na nossa casa, residência, né, onde a gente convive, a gente prioriza a questão da energia ou do próprio ar-condicionado, da alimentação, desde material higiênico. Na casa do Senhor também, que é a nossa casa, onde a gente está toda semana lá, diariamente, prestando ao culto ao nosso Deus. Então, como é bom ter o conforto do assento, do ar-condicionado, da questão da higienização, banheira, gente. Então, a casa do Senhor, ela também precisa desses cuidados, e os cuidados da manutenção com os dízimos e as ofertas, né, pastor Ivanildo? Então, a gente precisamos realmente tá cuidando de uma maneira tão extraordinária da casa do Senhor, e com os dízimos, as ofertas, senão podemos ter a mente fechada para tal assunto, né, pastor Ivanildo? Na verdade, você está tocando num assunto muito sério, porque manutenção é algo que precisa ser mais frisado na mente das pessoas. Se você não mantém o seu carro, só usa, ele vai cair. Se você só usa a sua casa e não faz uma pintura, não corrige os banheiros, não corrige o reboco, a casa vai despencar. Assim também é a casa do Senhor. Agora mesmo nós estamos fazendo a manutenção depois de um ano. Parece que não tem muita coisa para fazer ainda. A igreja ainda está nova, né? Mas tem a invernada, as coisas que passaram. Então a gente está já ajeitando, já corrigindo algumas pinturas para manter o prédio elegante e o prédio organizadinho. A manutenção é algo que precisa ter, né? Às vezes a gente esquece de detalhes e quando vai querer fazer sai muito caro, porque você não pode deixar para fazer tudo de uma vez. E é isso que estamos fazendo também para manter o prédio, a casa do Senhor. Não fosse a fidelidade dos irmãos, como é que a gente podia fazer? Porque a gente não conta com o dinheiro do Estado, a gente não conta com o dinheiro da prefeitura, né? Eu conto com o dinheiro dos fiéis. Então, é através das ofertas e dízimos que a gente consegue fazer com que a obra avance. Louvado seja Deus. Muita gente conectado
Lá em Floresta, nosso presbítero Armando, ele está dando a paz do Senhor aqui, coisa boa. Amém, Armando. Seja bem-vindo entre nós, Armando. Manda um abraço aí, pastor Ivanildo, da paz do Senhor. Inclusive, Armando, nós queremos aproveitar aqui para dia 31, nós temos o aniversário do ciclo de oração aí, né? Floresta e Listrada, vai ser uma grande festa aí. Já estamos organizando a igreja, graças a Deus, vai ser uma bênção aí. Aproveitar aqui e convocar todo mundo, dia 31, lá no Distrito Floresta, na Assembleia de Deus, estaremos ali naquela grande festa de encerramento do ano, né? E as comemorações do ciclo de oração daquela comunidade, daquela igreja. Você é nosso convidado para estar lá, dia 31. Fabiano, nosso secretário, também está dando a paz do Senhor aqui a todos. Seja bem-vindo entre nós, nosso podcast, Fabiano. Marcelo Leonês, Rosicleide, Karine, todos devem ler. Ela está indicando aqui o livro do pastor Ivanildo. Obrigado aí pela audiência, você aqui do Rio Grande do Norte, você que está ligadinho aí no México, do outro lado do mundo, você que está ligado aí em outros estados aqui no Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nos ajuda a evangelizar. Pessoal de Fortaleza, pastor Jair Pereira, que está na audiência aí, um abraço. Pastor Jair, sua esposa Elisama, os filhos. Também aproveitar aqui, dar um abraço para o pastor João Batista e Rosicleide, que estão lá no distrito de Juriti. Tá aqui, estão pedindo um alô aqui, abraço, estão mandando agora. Aqui, ó. Estivemos com eles agora. Juriti, tá aqui. Sábado passado, né? Foi uma festa grande lá, um seminário feminino, Jaqueline esteve ministrando, foi uma bênção lá, graças a Deus. Fomos recebidos como príncipes daquele lugar. Muito obrigado pelo carinho. Muito bem, então ligadinho aqui. Pastor João e irmã Rosicleide. Pedindo um abraço aqui para a Assembleia de Deus de Juriti, no RM. Juriti, uma bênção. Sinta-se abraçado por nós. Tá aí muita gente ligadinho no nosso podcast. A gente vai para um breve intervalo, tá bom? Iremos para um intervalo. Iremos passar alguns vídeos aí da cruzada do projeto maravilhoso, da Assembleia de Deus aqui, do Alto do Rodrigues, projeto para alcançar todo o distrito. E a gente vai nosso diretor vai colocar aí, tá certo? Alguns vídeos aí, algumas fotos. Vocês podem acompanhar tudo que aconteceu durante aí essa agenda anual das cruzadas nos distritos. Mas sabemos que quando a nossa fé está firmada no nosso Deus, tudo isso passa e as promessas do Senhor continuam de pé na nossa vida. Deixa eu agradecer também ao dirigente irmão Carlos pela receptividade que teve conosco, aos músicos Samuel, Jorginho, o Gabriel, o Nicolas, que hoje está aqui louvando a Deus juntamente conosco, pessoal do som, da mídia. Sabemos que fazemos a obra em conjunto e eu louvo a Deus pela vida de todos. Irmão Medeiros, Deus continue abençoando o Senhor e sua equipe também. Irmão Francisco. E com a permissão dos irmãos, eu gostaria que você se colocasse de pé, se possível, para você louvar melhor, porque estamos aqui num só intuito. Estamos aqui unicamente para render glória e aleluia ao Deus que tudo pode fazer, ao Deus que está aqui presente nesse lugar, ao Deus que fala o meu e o teu coração nesta noite. Eu sei que Jesus já colocou uma palavra no coração do irmão Jorge nesta noite, e Deus vai continuar falando conosco, mas precisa que eu e você nesta noite abra os nossos corações e possamos dizer: Senhor, mas vem novamente.
Olha o que Jesus fala para Pedro no capítulo 16, versículo 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Senhor amado, que nessa noite o Senhor possa estender a sua mão, Senhor. Possa, Deus, sarar as feridas da mente. Deus, sara o coração essa noite. Aonde tiver, ó Deus, um laço que tenha aprisionado, Senhor, quebra o laço do passarinheiro essa noite, Senhor. Porque aquele que habita no teu esconderijo, na tua sombra descansará. Deus, que nessa noite seja uma noite de renovo, uma noite de libertação, Senhor. Entra na saúde essa noite, faz milagre para a glória do teu nome, Deus. Desfaz toda a obra do diabo nessa noite. Entra nos lares, faz coisa nova, aonde tiver um trabalho feito para a família, que nessa noite seja desfeito, que nessa noite seja quebrado, que nessa noite seja destruído, e sua obra quebrado seja restaurada nessa noite, Deus. Ressuscita os sonhos, ressuscita a saúde, ressuscita, Deus, essa noite. Arranca as pedras que têm atrapalhado muitos. Que nessa noite, quem crê receba aquilo que o Senhor tem para nós. Vai nessa noite, Deus vai fazer maravilha no meio de nós. Então abre essa boca aí, dá glória a Deus, a capetada passa a mão e o nome de Deus é glorificado. O diabo vai explodir e o céu vai receber a adoração nessa noite. Então começa aí, muda Jesus a história. Muda Jesus a história. Muda Jesus a história. Muda Jesus a história nesta noite. E louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. De volta com o nosso podcast, vocês estavam ligadinho aí, né, vendo aí os vídeos, as fotos da cruzada, daquele grande projeto anual aí que a gente falou no início. Pastor Ivanildo, mais uma pergunta. Segunda-feira, dia 23, vai estar recebendo o missionário americano Russell Blackman, né? E fala aí dessa programação aí, segunda-feira do Circo de Oração, que privilégio. É verdade, né? Servo de Deus. Ele já esteve aqui no Brasil, acho que em 2019, e voltando agora, né, conversando com o pastor Levi, e pedimos a possibilidade de trazermos aqui. Então, houve um encaixe, né? Ele vai estar em Açu no sábado, então aproveitamos e tentamos agendar também para passar conosco aqui. Então havia segunda-feira, dia 23, disponível. Então encaixamos ele vai estar conosco aqui. É um homem usado muito por Deus na área de revelação, ele é muito usado nos Estados Unidos e naquela região da América do Norte, né? Então, vendo a possibilidade de trazermos, queremos convocar toda a igreja, todos os irmãos, para estarmos conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, no nosso templo sede, né? Vai ser um culto, eu acredito, de muita bênção, de milagres. Acredito que muita coisa vai acontecer naquele dia, e eu quero estar lá e quero convidar você que está nos ouvindo aí, esteja conosco lá no próximo dia 23, né? Na próxima segunda-feira, não é? E vai ser uma bênção naquele ciclo de oração ali. Pastor Ivanildo, o ano 2023 já está quase no final. Quais são as novidades que estão por vir aí? É verdade. Estamos
caminhando para novembro, amanhã já é dia 18 de outubro, Isso. né? Como a gente sempre diz, outubro é o mês relâmpago, é o mês que passa muito rápido, a gente nem se dá conta, começa e já vai terminar. Mas ainda temos algumas coisas, viu, Medeiros, para realizarmos na agenda anual. Estamos nos preparando aí para, inclusive agora já sábado, hein, gente? Dia 21, Próximo né? sábado, dia 21, a vigília lá do Dejade, organizada e dirigida pelo Dejade, vai ser uma bênção. Temos aí 3 preletores convidados. Vai ser uma maravilha, uma madrugada na presença de Deus. Estamos convocando aí todo o campo de Alto Rodrigues. Se você mora nessas cidades vizinhas aqui, venha orar conosco. Vai começar a partir das 22 horas. Queremos estar ali louvando, adorando o nome do Senhor, tá certo? É no centro da cidade, mas a igreja tem uma acústica muito boa, tá certo? Vai ficar fechadinho direitinho, a igreja é refrigerada. Vamos estar ali na presença do Senhor até o amanhecer do domingo pela manhã. Então vai ser um sábado na presença de Deus, uma madrugada de sábado na presença do Senhor. Contamos com a sua presença lá. E está com um tema muito forte, né, pastor Ivanildo? Mais conectado. Esses últimos dias, os sinais aí têm sido muito relevantes. A igreja tem que estar atenta e conectada, né? Tem que estar conectado. O tema é muito alvissareiro, né? Muito pertinente ao que estamos vivendo. Conectados à juventude, assim como a igreja precisa estar bem conectada com o céu. Para novembro, a agenda 21 de outubro, a vigília. E para novembro, tem alguma programação? Tem sim. Mês do meu aniversário, né? Já no dia 3 e 4, meu aniversário é no dia 4, se Deus quiser, mas no dia 3 e 4 nós teremos um seminário Capacitar. Pastor Cláudio Maia conseguiu 2 dias na sua agenda e vai trazer um seminário de capacitação, onde queremos capacitar os obreiros, as esposas e muitos irmãos que não são obreiros, mas pediram para participar, e nós estamos abrindo inscrição aí, e você que faz parte da igreja aqui em Alto Rodrigues, faça a sua inscrição, vai ser uma bênção. 2 dias de capacitação teológica, temas que diz tudo a ver com a sua vida, com a sua fé. Vai ser muito bom. Pastor Cláudio, quem não conhece, uma pessoa muito capacitada ali em Natal, tem viajado esse Brasil todo, levando seminários. É um homem que foi diretor da escola teológica, é professor de várias matérias teológicas, uma pessoa que eu conheço de muitos anos, irmão de Kleber Maia, né? Irmão gêmeo de Kleber Maia. Esteve conosco, né? Kleber sempre está conosco, Kleber Maia, né? E agora vai ser a oportunidade que eu vinha lutando para trazer Cláudio. Ele é muito agendado, mas conseguimos 2 dias com ele. Então, 3 e 4 de novembro, seminário Capacitar. Você não pode ficar fora desse seminário. Pastor, e dezembro está chegando também, finaliza-se os trabalhos. O que é que tem para dezembro aí? Qual é a programação? Entre muitas coisas, muitos cultos festivos que a gente quer celebrar no mês de dezembro, tem o nosso jantar de comunhão, né? Queremos fazer um grande jantar, vai ser lá na arena, né, de Alto Rodrigues, um espaço muito grande. Queremos levar ali todas as famílias da igreja de Alto Rodrigues, templo sede, as 7 congregações. Vai ser uma noite singular para todos nós. Queremos estar ali adorando a Deus, mas nos confraternizando naquele jantar abençoado. Anote aí, se agende, dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, queremos estar ali. Teremos uma camiseta que vai ser um uniforme generalizado para todo mundo estar. E o mais importante, nessa camiseta vai ter o tema do nosso ano, que a gente trabalha com ano temático, todo ano a gente tem um tema, né? E nessa camiseta a gente vai estar lá expondo qual vai ser o tema de 2024. Então, você não precisa comprar roupa nova para final de ano. O jantar de confraternização é só uma camiseta branca. Nós vamos estar vendendo lá a preço só do custo. Vai ser uma bênção. Como é uma camiseta que a gente quer usar o ano todo, a gente fez questão de fazer de algodão puro, para não ter problema de calor, né, de transpiração. Então, já está sendo confeccionada as camisetas. Você pode adquirir ali. Vai ser uma bênção. Então, se agende dia 23 de dezembro, lá no Arena,
na cidade de Alto Rodrigues. Toda a Assembleia de Deus de Alto Rodrigues vai estar se confraternizando naquele jantar de final de ano. Estamos chamando Jantar da Comunhão. Tá aí os avisos e as programações da Assembleia de Deus aqui no Alto do Rodrigues, você das congregações, você que vai ver aí na reprise, você vai ficar informado com tudo que se passa aqui no Alto do Rodrigues. Aqui o nosso pastor Ivano deu os informativos e agora é você gravar e prestigiar esse evento. Pastor Ivano, eu queria que você deixasse uma reflexão, certo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração, vamos estar orando também por Israel, vamos estar orando pela nação brasileira, pela cidade do Alto Rodrigues. Queria que o senhor deixasse uma reflexão num tema que a Igreja Assembleia de Deus, né, durante o mês todo, está meditando João 17:21, né? O que é que Deus tem feito através desta palavra? As congregações estão seguindo, a gente está meditando e todos os meses Deus tem dado ao Senhor como anjo da igreja um tema e Deus tem feito grandes coisas, né? Teve o da multiplicação, agora João 17:21. Tema da oração, é verdade. Quando eu vejo esse texto, sabe, eu vejo duas grandes verdades que nos levam a entendermos a razão da fé que a gente professa. Quando Jesus começa no versículo 2, logo do capítulo 17, ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, Jesus falando na oração, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Às vezes tem pessoas que não sabem perguntar quando são questionados. Esses crentes vivem dizendo que tem vida eterna, que tem salvação. Como é que eles têm salvação? Pois é, foi Jesus Cristo que disse aqui. Ele deu o poder de nos dar vida eterna, mediante duas coisas muito simples. Se você crê em Deus sobre todas as coisas, e se você confessa Jesus Cristo como Salvador, está aqui escrito, você tem vida eterna. E no contexto do capítulo 17, ele traça exatamente, descreve a razão para termos essa vida eterna, que é exatamente a unidade da igreja, o viver em comunhão. O Senhor diz no versículo 21, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a unidade da igreja, é o convívio. Tem pessoas que não conseguem entender como é que é gerado essa comunhão da igreja. Se eu não frequento os cultos, se eu não participo, se eu não adoro ao Senhor, como é que eu vou ter comunhão? E é uma coisa interessante, o mundo é conquistado pelo testemunho da igreja. A nossa unidade, a nossa frequência nos cultos, nos eventos, a igreja vai avançando e o mundo vai vendo a nossa unidade. É isso aí. Então, isso nos garante uma vida eterna, porque cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo como Salvador da nossa alma e vivemos em unidade. É importante demais a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Por isso que é importante não faltarmos aos cultos de Santa Ceia, não é? É onde a gente participa do pão, participa do vinho, e a igreja está vivendo a comunhão, e o mundo começa a ver isso, e desejam ser como nós, desejam ter a unidade, desejam ter a alegria que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem. Por isso que é importante, queridos, é importante demais, é fundamental a igreja viver em comunhão, a igreja viver em unidade, nos cultos, nas atividades da igreja. É assim que funciona a igreja do Senhor. Então fica aqui a minha palavra, que sejamos que sejamos unidos com a igreja, que possamos amar a casa do Senhor, amar o reino, amar a obra de Deus. Às vezes vemos eventos, as pessoas gostam de ir para grandes eventos, mas às vezes fazemos um evangelismo, a escola dominical, ciclo de oração, e parece que só importa a algumas pessoas, mas é exatamente na comunhão da igreja, na unidade da igreja, que se estabelece o reino de Deus. Então, o Senhor nos salvou,
estabeleceu a igreja, nos entregou a responsabilidade de divulgar o evangelho. Os anjos desejaram fazer isso, mas o Senhor incumbiu a mim e a você, ao ser humano alcançado pelo evangelho. É nós que fazemos a igreja. Então, sejamos unidos, possamos viver em comunhão, participando das atividades da igreja, e o mundo olhando para o nosso testemunho vai ser alcançado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, boa reflexão pelo nosso pastor Ivanildo, e você que está ouvindo aí do outro lado da tela, que ainda não serve ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10:9, com o coração se crê para a justiça que Jesus é o Filho de Deus, com a boca confessa para a salvação. É verdade. Nesse dia de hoje você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor. Você que ouviu essa palavra, que gerou fé, de o aceitar para ir morar nos céus, para ter uma vida transformada pelo poder da palavra do Evangelho. Nessa noite você tem essa oportunidade, você pode aceitar o Senhor Jesus aí do outro lado da tela, e a gente vai estar orando por você. Pastor Ivanildo, vamos fazer uma oração em nome de Jesus por Alto Rodrigues, o Brasil, por Israel. Em seguida o Senhor vai estar deixando aqui as considerações finais, e a gente vai estar encerrando o nosso podcast Viver para Cristo. Eu quero aproveitar, sentindo aqui de Deus uma coisa interessante. Você falando aqui e eu vendo pessoas num carro, sabe? Pessoas dirigindo. Eu vejo um homem andando num carro dirigindo com uma sensação de suicídio. Eu não sei onde você está, mas acredito que você está me ouvindo aí. Quero aproveitar e orar por enfermos. Talvez essa pessoa está desiludida, desenganada por médico. Eu não sei o que está acontecendo, mas você que está enfermo, você que está aí talvez no leito de hospital, você que está em casa, mas sente essa enfermidade, tem reclamado a Deus, tem reclamado à família, que essa enfermidade tem lhe perturbado, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, onde você estiver, coloque a mão sobre essa enfermidade, ou coloque a mão sobre o seu coração, e nós vamos estar orando e acreditamos que Deus vai dar vitória a esse moço que está nesse carro desesperado, a você que está ouvindo através desse podcast, esse programa. Deus vai fazer, porque Ele é fiel e Ele é todo poderoso. A natureza de Deus é abençoar. Vamos orar. Cremos. Pode orar, pastor. Senhor, nosso eterno Deus, nós queremos levantar essa oração, te apresentando a nação de Israel, a situação daquelas crianças, daquelas pessoas que estão padecendo ali, meu Deus, as famílias aflitas, aqueles que foram tomados por refém, Jesus, 200 e poucas pessoas. Senhor, tem misericórdia, que aqueles terroristas possam devolver essas pessoas, meu Deus, dá a paz de Israel, é a nossa oração. Tem misericórdia de crianças, de pessoas, oh meu Deus, traz a paz naquela região, porque Tu és a paz, Senhor. Oh Jeová Shalom, Tu és a nossa paz. Traz sobre eles, Senhor, resolução daquele conflito. Jesus, te pedimos também por nossa cidade aqui no Alto Rodrigues, te pedimos, Senhor, por essa cidade onde as pessoas estão acompanhando esse podcast. Jesus, visita e traz paz naquelas regiões, meu Deus, trazendo salvação. Amplia o lugar da tenda, que haja crescimento da igreja, que as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Senhor, também quero te apresentar as pessoas que sentem-se enfermos. Oh meu Deus, visita essa pessoa, oh meu Deus, que está colocando a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, sobre a sua enfermidade. Espírito de Deus, Tu pode visitá-lo neste momento. Deus, Tu és onisciente, Tu és onipotente, mas Tu também és onipresente. Tu estás aqui agora, estás aí com ele, Jesus, estás aí com ela, Jesus. Chega trazendo vitória, chega trazendo cura, meu Deus. Ouviremos, Senhor, notícias de que Tu fizeste nessa noite, meu Deus, para a glória do Teu grande nome. Oh meu Deus, para regozijo da Tua igreja, meu Deus, milagres aconteçam nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Essas pessoas que estão com insônia, que não têm conseguido dormir, problema respiratório, enxaqueca, dores de cabeça, problemas na vista, no coração, nos ossos, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, doenças de pele, meu Deus, doenças em qualquer local
local do corpo interno, Jesus, para a glória do teu nome e regozijo deles. Cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós cremos no nome de Jesus. Amém. Pastor Ivanildo, as considerações finais. E desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar do nosso podcast Viver para Cristo. Eu creio que muita gente foram edificadas, serão edificadas também na reprise, e a reprise vai passar sexta-feira, a gente vai retransmitir aí a reprise, tá bom? Às 10 horas, já é, nosso diretor? Amém. Agradecer o privilégio de estar ouvindo as meios, transmitido através dos meios de comunicação que o Senhor tem dado através da CMA TV e nesse podcast, né, que está crescendo a cada semana a audiência. Que Deus possa continuar desatando sobre Iranildo e sua equipe graça, recursos, não é? Autoridade, fé, e que chegue nos lares do maior número de pessoas possíveis, né? Nossa gratidão. E você que está nos ouvindo, congrega ou vive aqui na cidade, visite uma das nossas congregações ou ali na sede. Vai ser uma alegria poder recebê-lo nos nossos cultos. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade. E fica um reforço aqui: tem interesse nos nossos livros? Busque aí o nosso celular, nosso WhatsApp, 84981314480, e teremos a maior alegria de enviar para vocês. Muito obrigado pela audiência, todos os ouvintes, todos os amigos internautas que tiveram ligadinho conosco. Você do Alto Rodrigues, você do Rio Grande do Norte, do Brasil e o mundo que teve ligadinho aí, muito obrigado pela audiência. Vamos encerrar mais um podcast. Muito obrigado ao nosso diretor-geral Iranildo, nosso diretor de mídia Wesley, convidado especial de honra, pastor Ivanildo Dias. Gratidão, muito obrigado pela audiência. Deus o abençoe e guarda em nome de Jesus. Eu vou pedir que agora no final nosso pastor Ivanildo nos desta graça, a bênção apostólica, a bênção dos apóstolos, Ivanildo, para todos nós de todo o Brasil e o mundo. Quando você estiver, feche seus olhos, incline sua cabeça. A graça do Senhor Jesus, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todas. Onde você estiver, diga amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e lhe guarde. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Clauber Maia e venho aqui fazer um convite muito especial para que você participe conosco do seminário Capacitar. Será na Assembleia de Deus, na sede do Alto do Rodrigues, nos dias 3 e 4 de novembro. Será um tempo muito especial para refletirmos a respeito de coisas importantes para a liderança, para o ministério, para o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E eu quero encontrar você lá e juntos participarmos desse trabalho tão especial. Anote na sua agenda, 3 e 4 de novembro, Assembleia de Deus do Alto Rodrigues, Seminário Capacitar.